Boa tarde a todos. Dando continuidade nos nossos estudos do sábado, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5, que é um capítulo bem extenso, né? Ele já foi falado a semana passada, e então provavelmente hoje a gente sempre repete alguns dos ensinamentos, mas todo ensinamento tem tanto para ser dito que na realidade para cada texto uma hora seria pouco para se falar a respeito. E hoje nós vamos falar a respeito do esquecimento do passado. O esquecimento do passado é uma questão que é bastante comentada entre as pessoas, e a gente ouve muito falar que a nossa encarnação seria mais fácil se nós tivéssemos lembrança do nosso passado. Mas o Espiritismo diz assim: no processo evolutivo em que todo o universo está incluso, no processo de constante mudança, através das leis perfeitas e imutáveis, o espírito humano caminha sempre aprendendo e desenvolvendo-se. O conhecimento dessas leis são necessárias para sabermos quem somos, de onde viemos, o que faremos aqui na Terra, para onde vamos e como devemos ir. Quanto mais o homem se aprofunda nessas questões, mais facilidade ele terá nessa caminhada evolutiva na conquista da perfeição e da felicidade possível. Da felicidade possível, porque a felicidade absoluta e plena aqui no nosso planeta ainda não é possível. Nós só vamos alcançar essa felicidade quando atingirmos o estágio de espíritos puros, que tem uma caminhada muito longa para chegar lá. Uma dessas leis é a das vidas sucessivas em mundo materiais, na reencarnação, o retorno do espírito a um corpo físico tantas vezes quanto se fizer necessária para a evolução do espírito. Por que quantas vezes? Porque nós só vamos parar de reencarnarmos quando atingirmos o estágio de espíritos puros. Enquanto estivermos imperfeições para sermos corrigidas, continuaremos reencarnando. E essas reencarnações nos ajudam a libertar-nos das paixões e dos vícios e adquirindo experiências superiores que nos leva a sublimar o instinto e, ao mesmo tempo, desenvolver a inteligência. Pessoas que agem muito por instinto, aquelas pessoas que não param para raciocinar, que não contam até 10 ou quem sabe até 1000, antes de tomar qualquer decisão, essas pessoas estão muito mais próximas do mundo primitivo, aonde ainda praticamente éramos selvagens, do que na realidade do planeta que nós vivemos. Quanto mais nós desenvolvemos em inteligência e a usamos para o bem, mais evoluídos estamos. No processo da reencarnação, acontece o esquecimento do passado. Esse esquecimento dá por força do processo reencarnatório, que se inicia no mundo espiritual, continuando no físico. O espírito reencarnante passa por diversas fases. O preparo espiritual, a aproximação e a ligação fluídica com os pais, a redução do perispírito, a ligação com o óvulo que acaba de formar-se, a ligação molécula por molécula do perispírito
com o novo corpo. Por que a gente não fala do espírito com o novo corpo e sim do perispírito? Porque na realidade nós somos corpo, perispírito e espírito. O perispírito se liga ao corpo molécula a molécula. E o espírito aí então se apossa do corpo. A doutrina espírita ainda não tem explicação para o que é o espírito. Tanto é que ele é chamado de uma chama, de uma luz. Quando alguém tem evidência e diz que viu fantasma, que viu alguém que já morreu, ele não vê o espírito, ele vê o perispírito, porque o espírito não é visível para nós, certo? Com todo esse acontecimento, leva o reencarnante a um estado de perturbação e semiconsciência, até que pelo poder crescente do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Neste processo, o fluido vital que sustenta o corpo tem grande importância sobre o perispírito, tem muita influência. O que resulta, neste caso, no esquecimento do passado, isto é, não mais lembrar de sua vida no plano espiritual e das vidas anteriores, das quais tinha conhecimento antes do reencarne. Assim, ao despertar no plano material, a nova existência significa um renascimento real. O espírito, como se for um ser novo, abrir-se-á a novos aprendizados e a mudanças de hábito. Se ele trouxesse todo o conhecimento que ele tem, ele estaria muito ligado ao conhecimento do passado. E aí, então, teria mais dificuldade para progredir. Daí a importância dos primeiros 7 anos, tempo para a consolidação do processo na educação da criança. Na primeira infância, até mais ou menos 10 anos, a criança vai pesar no comportamento da criança o meio em que ela vive, a educação recebida e a natureza do espírito. A natureza do espírito é formada por todas as suas vivências, todas as suas experiências. Isso ela não perde. Uma mãe pode ter 6 filhos e vai perceber que cada um tem a natureza diferente do outro. A puberdade, entre 11 a 13 anos, aí ele começa a assumir quem ele é, somando com a educação e as experiências vividas nesta atual encarnação. E a adolescência, antigamente era de 14 a 18 anos. Hoje começa dos 18 e vai até os 30 por aí, né? Brincadeiras à parte. Então, ele começa a assumir realmente quem ele é. E aí, se ele não recebeu uma boa instrução nesse período, porque ele vai somar as experiências recebidas nessa atual encarnação com as experiências que ele trouxe. E se essas experiências não foram boas, então o resultado, somando com quem ele é, ele vai ficar pior. Ou, dependendo do espírito, se já um espírito mais evoluído, ele vai rechaçar essas experiências, certo? Se nós não temos na vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que nós fomos, o que fizemos, de bem ou de mal, em nossas existências anteriores, temos, entretanto, uma vaga intuição, que é o acervo do passado
das nossas experiências, que ficam gravados no nosso perispírito. E que às vezes emerge para a nossa consciência atual. Então, nós sempre sabemos mais ou menos quem nós somos. Porque se nós formos analisarmos desde pequeninas, né, ou pequeninos, nós temos crenças que nós não recebemos nessa atual encarnação. Então, é importante a gente ter essa consciência de que nós não geramos o espírito. Nós geramos apenas corpo, apenas o corpo. Os filhos não herdam de nós as nossas virtudes e os nossos defeitos. Os filhos herdam de nós as questões físicas. E se os pais, durante esse período, eles o conduziu bem, eles não têm por que se sentir responsáveis pelos erros cometidos dos filhos, a não ser que eles não fizeram a obrigação que Deus disse que fizeste dos filhos que eu te confiei. Então isso é muito importante, porque a gente sempre acha que é culpa da mãe, culpa do pai. Filho, não é extensão nossa, é um indivíduo único. Nós somos um indivíduo e eles são outro indivíduo. E se tivermos 6 filhos, 10 filhos, cada um é um indivíduo único. Para nós termos uma ideia de quem nós somos no passado, basta descermos a nós mesmos, estudarmos com atenção o nosso comportamento, os nossos hábitos, nossos valores, nossos desejos, nossas aptidões, para termos uma ideia de quem fomos. O caráter é formado pelas qualidades e defeitos, os gostos, as aspirações, tudo que transborda da consciência profunda para a consciência atual. Infelizmente, muito pouco de nós nos entregamos a esse exame com método e atenção. Porque se nós parássemos para nos analisar, nas outras religiões diz muito assim, fazer exame de consciência. Nós íamos perceber os nossos defeitos, as nossas tendências. É que na realidade dificilmente nós paramos para fazer isso. As nossas tendências instintivas é uma vaga lembrança do nosso passado, as quais a nossa consciência adverte que devemos resistir. Só através da lei da reencarnação é possível evoluir. Não há outro método. Entre as causas fisiológicas e as morais, a primeira está no processo reencarnatório. O espírito ligado a um corpo novo, um cérebro novo, em branco, encontra-se impossibilitado de lembrar ou exprimir recordação do passado. Todas as experiências vividas, conhecimentos adquiridos, hábitos, o bem e o mal cometido, estão arquivados no nosso perispírito. O nosso perispírito contém todo o acervo das nossas experiências. Essas recordações podem surgir em determinadas situações de forma intuitiva, e aquele conhecimento que temos e não sabemos de onde vem. Quanto às causas morais, o esquecimento é necessário para o adiantamento do espírito. Se não houvesse esquecimento, a nossa evolução seria muito difícil, quase impossível. Porque traria conosco a lembrança de todas as nossas imperfeições e desafetos, e isso impediria as transformações para as quais devemos passar. O nosso ser, embora sendo espírito imortal,
e milenar. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, estamos aqui na Terra, no mínimo, há 7.000 anos. Quem estudar o livro Exilados Caminho da Luz, Emmanuel diz que os primeiros que saíram de Capela e vieram para a Terra foi em torno de 12.000 anos. E os últimos encerrou o degredo aproximadamente há 7.000 anos. Então vamos nos colocar assim, estamos aqui no mínimo há 7.000 anos. E por que nós continuamos aqui? É exatamente por esse fato. Porque nós, mesmo sabendo que somos seres espirituais e seres eternos, todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós, sem exceção, temos muito mais preocupação com a nossa vida aqui do que com a nossa vida depois do desencarne. Nós não estamos preocupados com a nossa vida espiritual. Estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, depois, o ano que vem. Trabalhando hoje para fazer o amanhã, acreditando que nós chegaremos lá e às vezes não chegamos. Sem esquecimento, a reencarnação não seria então uma nova oportunidade, nem um recomeço, mas o continuar da mesma situação. E o esquecimento do passado não é necessário somente para nós, é necessário também para a coletividade. O que seria de nós se encontrássemos aqui os nossos inimigos, como pais, como irmãos? Como é que nós conseguiríamos conviver com eles? Como seríamos recebidos aqui pelos nossos desafetos? Como seria se nós víssemos o nosso pai como nosso agressor, às vezes um assassino, ou o contrário também mesmo? O esquecimento do passado é por amor e misericórdia de Deus. Que se não fosse o esquecimento do passado, nós não teríamos formas, não teríamos condições de evoluir. Quando nós recebemos um filho, isso serve para pais, para mãe, para avós, para tia, para babá, para professora, para ser, não interessa quem seja, nós não temos a ideia de quem nós estamos recebendo. Quando nós pegamos um bebê no nosso colo, aquela criança que a gente acha tão inocente, que a gente acha que é um serzinho novo que acaba de nascer. Nada mais é do que um espírito milenar, no mínimo com 7.000 anos. Então é preciso a gente voltar a ter essa consciência do que nos traz o Espiritismo e observar essa criança desde no berço. Tem gente que fala assim, é muito comum, porque criança só fala a verdade. Gente, eu vivo no outro mundo então, porque o que a gente vê de criança mentirosa não é brincadeira. Porque a criança é muito inocente, a criança não mente. Toda criança é boa. Porque é um anjo. Me desculpa, gente, mas tem criança perversa. É aquele espírito se mostrando quem é. E cabe aos cuidadores, que seja pai, que seja mãe, que seja avô, que seja avó, observar essa criança e conduzir essa criança no caminho do bem.
não é criticar essa criança, não é apontar o dedo para essa criança, não é ser juiz dessa criança, é conduzir essa criança no bem. Outra coisa, que pai e mãe é pai e mãe, não é amigo. Amigo não tem obrigação de educar ninguém. Amigo não tem obrigação de corrigir. Foi aos pais que Deus confiou esse espírito. Quando ele diz, o que fizeste do filho que eu te confiei, ele não está falando do nosso filho, não. A gente acredita que ele está falando daquele filho que nós geramos. Ele está falando do filho dele. Porque antes de sermos nosso filho, é filho dele. O espírito veio pronto. Nós contribuímos para a geração do corpo. Você já pensou uma criança começar a falar com aproximadamente um ano e meio? E mostrar quem ele é de fato? Se não houvesse o esquecimento do passado? Vocês imaginaram isso? Como é que seria? Será que nós teríamos condições de conduzir um espírito dessa forma? Então agradeçamos a Deus pelo esquecimento do passado, que é a forma que nós temos para progredir. Muito obrigada a todos.